Então, semana passada, nós começamos o curso analisando primeiro a sinopse que eu tinha escolhido para o curso. Procuramos definir o que é dificuldade bíblica. Olhamos para algumas particularidades que a gente vai olhar ao longo dessas 8 aulas. Refletimos rapidamente na razão das dificuldades bíblicas. Apresentei para vocês uma bibliografia, até que extensa, mas são livros bem valiosos, né, bem preciosos no que tange esse assunto. Hoje, grande parte da aula eu vou estar me concentrando em 2 desses livros, né, do Josh McDowell, Evidências que Exigem um Veredito. Tem a versão 1 e o primeiro volume e o segundo volume, né? Evidências que Exigem um Veredito, em 2 volumes, vai ser basicamente o que eu vou estar usando hoje. Aí eu fiz algumas categorizações de dificuldades bíblicas, falamos rapidamente sobre as causas mais comuns das dificuldades, falei de maneira bem resumida a respeito do que é hermenêutica, quais são as hermenêuticas inadequadas, quais são as hermenêuticas adequadas, as implicações disso. Nós começamos com um primeiro assunto importante, que é o da credibilidade da Bíblia. Eu falei rapidamente sobre a Bíblia, como é que ela foi formada, e nós estamos procurando responder a seguinte pergunta: será que a Bíblia é confiável? Os críticos da Bíblia dizem que não. Os críticos da Bíblia têm se empenhado, não têm poupado esforços para desacreditar as Escrituras. A editora Abril, através da sua publicação super interessante, eu até ia juntando esse material, mas depois da 6ª ou 7ª revista falando mal da Bíblia, eu parei de contar, né? Mas é uma publicação atrás da outra, uma publicação atrás da outra, matéria de capa, tipo, o que é verdade, o que é lenda sobre a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, Jesus, a verdade por trás do mito, a Bíblia como você nunca leu, né? E aí ele está explorando as questões mais polêmicas, né, como palmadas nas crianças, a questão da homofobia, e a reportagem fala assim: conheça o outro lado do livro sagrado, insinuando que ela está ultrapassada, inadequada. E tem muita gente que tem comprado essas ideias. Um pastor batista recentemente foi bem atacado aí nas redes sociais porque pregou um sermão dizendo que a Bíblia estava desatualizada, que ela precisa ser atualizada, que ela não é mais relevante para a nossa sociedade, que ela é cheia de metáforas que eram relevantes para aqueles tempos, então as metáforas para os dias de hoje têm que ser diferentes. E para ele a expiação de Cristo é uma metáfora, a metáfora atual tem que ser outra, a metáfora da expiação fazia sentido naquela cultura, naquela sociedade. Hoje nós não trabalhamos mais com esses... A sociedade não está mais permeada por esses conceitos de sacrifício, de expiação de pecados, né? A metáfora de hoje tem que ser outra, ou seja, banalizando as escrituras e reduzindo as escrituras, esvaziando o valor das escrituras de uma maneira muito triste e vindo de alguém que deveria estar instruindo o povo de Deus, né? Tem um livro publicado no Brasil, do Bart Ehrman, e a reivindicação do livro é o seguinte: a maior autoridade em Bíblia do mundo. Mentira, é mentira. Esse cara é um desqualificado, mas ele é vendido na capa do livro como a maior autoridade em Bíblia do mundo. Primeiro lugar em venda nos Estados Unidos. O título do livro é O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? Então, as acusações, elas não param por aí, né? Ele publicou outro livro, Como Jesus se tornou Deus. De onde vem esse mito? E essa estratégia de Satanás, ela tem sido muito eficaz na sociedade, que tem desenvolvido uma aversão muito grande, cada vez maior,
pela palavra de Deus, mas tem também abalado a fé de muitos irmãos de Cristo. E lembra que no começo do curso eu mencionei que a nossa principal agenda era justamente instrumentalizar o povo de Deus, instrumentalizar o corpo de Cristo para fazer bom uso da palavra de Deus. E hoje nós vamos basicamente usar uma estratégia de Jesus. Tem muitas informações ou qualidades da Bíblia que não são verificáveis, mas algumas são verificáveis. Então, por exemplo, a Bíblia reivindica ser a palavra de Deus. Isso é uma afirmação bíblica, né? A Bíblia narra os milagres, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo. A gente não consegue mais verificar esse tipo de afirmação bíblica, né? Porque já aconteceram, estão lá no passado, né? A história só é verificável na medida em que há documentação sobre os fatos históricos. Mas tem coisas que são verificáveis a respeito da Bíblia. Então hoje nós vamos usar a estratégia de Jesus, a estratégia que Jesus usou lá em Lucas 5, no versos 23 e 24, na cura daquele paralítico. Jesus fala o seguinte: é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então, quando Jesus afirma, eu perdoo os seus pecados, isso é uma afirmação de Jesus que não dá para verificar. Tanto é que os que estavam ali presentes murmuravam entre si, porque quem que é esse aí que está dizendo que perdoa pecados? Aí Jesus usa estratégia: olha, vocês estão duvidando que eu perdoo pecados? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados seus pecados ou fazer esse paralítico andar? Então, para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou fazer o paralítico andar. Então, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Então, quando o paralítico andou, a informação mais importante, que é Jesus tem ou não autoridade para perdoar pecados, para aquela plateia ficou claro. Então, a gente presenciou um milagre aqui, todo mundo viu. Então, esse milagre dá força para a autoridade que o Senhor Jesus reivindica. E nós vamos fazer isso com a Bíblia hoje. Muitos relatos não são mais verificáveis. Nós só temos o testemunho de quem escreveu. E esse testemunho de quem escreveu, se foi só ele que escreveu, ele tem um peso. Espera que tem gente pedindo para entrar aqui. Pronto. Agora, se ele está em outras fontes, o peso é outro, mas nem todos os relatos estão em outras fontes. Se a Bíblia não é digna de confiança naquilo que é verificável, ela também incitará dificuldades, dúvidas para as coisas que ela afirma que não são mais verificáveis. Se, no entanto, ela é confiável naquilo que é verificável, então o que não é verificável ganha uma força maior de credibilidade. E a gente vai usar alguns critérios para avaliar a escritura enquanto documento, enquanto manuscrito. Um critério que pode ser usado com qualquer manuscrito antigo, né? Qualquer manuscrito que tá documentado, foi documentado há muitos anos atrás. E a gente viu que a Bíblia levou milhares de anos para ser documentada, né? Com autores muito diversos e diversificados. Então, os critérios que nós vamos fazer para avaliar a credibilidade histórica da Bíblia em primeiro lugar, o que eu estou chamando aqui, eu estou repetindo as análises do Josh McDowell, né? Evidências que exigem um veredito. Estou reforçando isso. É um livro complicado para ler, é um livro difícil de prender a atenção, não é um livro fácil, não é aquele livro que você senta e maratona, né, nos capítulos do livro. É um livro árduo, é um livro árido, mas é uma obra, são duas, na verdade, né, são duas obras dignas de estarem na sua prateleira, um investimento muito significativo, né. Então ele apresenta 4 critérios para se avaliar a credibilidade histórica da Bíblia. E antes de entrar nos critérios, falar um pouquinho mais desse autor. O Josh McDowell, está me ocorrendo aqui agora, né? Ele era um cético.
Ele era alguém que, nos tempos de faculdade, era um crítico, era um escarnecedor, zombava dos seus amigos crentes. Até que ele foi desafiado por seus amigos crentes nos seguintes termos: ok, então você prova que a Bíblia não é digna de confiança, que a gente te ouve, né? Mas enquanto você não provar isso, a gente continua acreditando na Bíblia. E ele diz que comprou essa briga como sendo a sua missão. Falei, poxa, eu preciso esclarecer meus amigos enganados pela Bíblia, que eles estão numa barca furada. Ele passou a ser um pesquisador da Bíblia. A sua intenção original foi desqualificar esse livro. E hoje é um dos grandes apologetas, né? As suas pesquisas, uma vez que foram honestas, o levaram a ser alguém que crê nas Escrituras e, como eu já disse, ele é um dos grandes nomes da apologética nos dias de hoje, alguém empenhado para consolidar a imagem da Bíblia como sendo um livro plenamente confiável. Então, os 4 testes que ele propõe são os seguintes: o teste bibliográfico, o teste de evidências internas, o teste de evidências externas e um teste pela arqueologia. Então, o teste bibliográfico, ele vai, basicamente, olhar para os manuscritos que são fonte do que nós temos em mãos hoje como sendo Bíblia. Então, esses manuscritos utilizados para formar a Bíblia, eles são confiáveis? Não sei se vocês sabem, e possivelmente, para quem não sabe, a informação que eu vou passar pode ser assustadora ou decepcionante, mas os documentos originais que foram escritos pelos autores bíblicos, eles não existem mais. Eles não existem mais há muito tempo. Então, a nossa Bíblia, ela é traduzida a partir de cópias desses manuscritos. Por isso que existem essas acusações todas de que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia foi alterada, não dá para saber o que Jesus disse, o que Jesus não disse, que as pessoas alteraram o conteúdo da Bíblia. As histórias do Antigo Testamento foram escritas há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, ao longo da história. Esses escritos foram adulterados, foram alterados. É isso que a gente tem ouvido por aí de pessoas que são críticas da Bíblia. Então a gente vai fazer esse teste bibliográfico avaliando os documentos que fazem parte da base, do fundamento a partir do qual a nossa Bíblia foi traduzida. Então, há uma infinidade de cópias de manuscritos gregos do Novo Testamento. O Novo Testamento todo foi escrito em grego, né? Exceção de Mateus, mas eu vou falar de Mateus um pouquinho mais para frente. Há perto de 6.000 manuscritos gregos antigos do Novo Testamento, cópias dos escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Paulo, de João e assim por diante. Há mais de 10.000 manuscritos de uma versão traduzida para o latim, chamada Vulgata Latina. E há mais de 9.300 cópias de antigas versões, de fragmentos. Então, ao todo, existem perto de 30.000 cópias, ou de fragmentos, ou de porções, ou dos livros do Novo Testamento. Cópias antigas, cópias dos primeiros séculos, né? Cópias próximas às datas das escritas originais. E o que é impressionante a respeito do Novo Testamento é o seguinte: nenhum outro manuscrito antigo chega nem perto desta abundância de cópias. O segundo colocado, né, o segundo manuscrito antigo com a maior quantidade de cópias disponíveis é a Ilíada de Homero, com 600 e poucas cópias. Então, nós estamos falando de 600 e poucas cópias contra quase 30.000 cópias. Então, o material bibliográfico base para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, é muito volumoso. E o que é mais impressionante,
as variações entre as cópias. Então é importante avaliar o seguinte: as cópias existem, ok, mas elas são confiáveis, elas são parecidas, ou cada cópia está com uma versão diferente da outra? Não, o que foi apurado é que o texto do Novo Testamento ele é mais de 98% puro, idêntico entre as cópias. E as variações que existem são mínimas e muitas vezes relacionadas a pequenas grafias que o copista, um ou outro copista, quando copiou, acabou cometendo um ou outro errinho. Mas a comparação das cópias, a avaliação do que há de diferente entre as cópias, ela nos dá uma excelente dose de certeza para saber o que estava nos originais, porque as cópias elas são muito idênticas, muito parecidas, e nenhuma doutrina da fé cristã chega a ser abalada por essas pequenas variações que existem. E além disso tudo, além das cópias de excelente qualidade que nós temos, o Novo Testamento ele é amplamente citado por obras da antiguidade. Amplamente citadas por obras da antiguidade. Pregadores, autores que escreveram seus livros e que citavam os escritos do Novo Testamento. O Josh McDowell fez uma pesquisa com essa infinidade de materiais que citam o Novo Testamento. Ele conseguiu reconstruir todo o Novo Testamento a partir dessas citações. Só faltaram 11 versículos que não foram citados nas cópias desses autores que ele avaliou. Ou seja, não há nenhum documento antigo, histórico, que tenha mais credibilidade do que o Novo Testamento. Nenhum deles chega nem perto da credibilidade do Novo Testamento. Credibilidade aqui no que diz respeito à preservação das cópias. Então, o Novo Testamento é um manuscrito antigo com maior credibilidade pela qualidade bibliográfica dos manuscritos que foram utilizados para sua composição. Tá claro, gente? Esse é um conceito importante. Ok, agora vamos para o Antigo Testamento. Vai falar alguma coisa, Gelson? Não, eu estava concordando que está claro. Obrigado, Gelson. Esse é um dos desafios da nossa classe remota, né? Eu não estou vendo ninguém, todo mundo desligou a câmera, ninguém está balançando a cabeça, concordando comigo ou não, né? Então a gente fica sem feedback, né? Mas eu vou pedindo os feedback, obrigado por ver o rosto de vocês e me auxiliar. O Antigo Testamento, ao contrário do Novo, ele não tem essa qualidade ou quantidade de cópias. E um agravante, o Antigo Testamento é anterior ao Novo Testamento. Então nós temos a Bíblia do Antigo Testamento sem essa abundância de cópias que nós temos no Novo Testamento, e as obras originais do Antigo Testamento são muito anteriores às obras do Novo Testamento. De 400 a 1.500 anos antes das obras do Novo Testamento. Isso sempre levantou muita suspeita. Sempre levantou muita suspeita porque até bem pouco tempo atrás, a cópia mais antiga do Antigo Testamento datava do século IX, depois de Cristo. Ou seja, mais de 1.300 anos do documento mais recente do Antigo Testamento. Isso levanta muita suspeita, levanta muita dúvida, né? Agora, por que não há essa abundância de cópias do Antigo Testamento? Não há essa abundância de cópias do Antigo Testamento porque os escribas da época, aqueles que se aplicavam na preservação do texto sagrado, não se tinha gráfica, o único meio de preservar escritos era copiando esses escritos, porque os escritos, como eram copiados
em pergaminhos. Os pergaminhos, com o passar do tempo, eles deterioram, é material orgânico. Então, o processo de preservação era através de cópias. Então, os escribas da época, quando copiavam e produziam uma nova cópia do texto sagrado, o texto sagrado, na cópia anterior, era descartado, porque estava com má qualidade. Então, para não correr o risco de se perder informação por conta da deterioração do pergaminho, por conta da deterioração da tinta, eles descartavam. Iam para um armário na sinagoga lá e a partir de um certo ponto era queimado. Então, o processo de cópia dos escribas do Antigo Testamento tinha esse procedimento de descartar as cópias de má qualidade. É por isso que não há cópias tão abundantes de manuscritos do Antigo Testamento. Então, se a gente não consegue avaliar as cópias com a precisão que nós conseguimos fazer em relação às cópias do Novo Testamento, a gente pode, pelo menos, avaliar esses escribas, esses copistas, como é que eles eram, quais eram os critérios que eles usavam. Então, nós temos alguns grupos de copistas do Antigo Testamento. Então, os que nós temos mais informações a respeito são os talmudistas, que existiram no período do ano 100 e 500 depois de Cristo, os massoretas, do ano 500 ao 900 depois de Cristo, a Septuaginta, que foi produzida perto de 250 anos antes de Cristo, o texto samaritano, de 500 anos antes de Cristo, né? E algumas obras que citam o Antigo Testamento, que a gente vai ver lá nas evidências externas posteriormente. Então, começando aqui pelos talmudistas. Os talmudistas, eles eram copistas extremamente criteriosos no processo de gerar cópias do Antigo Testamento. Ou seja, eles não faziam de maneira displicente. A cópia era um ato sagrado. O ato de fazer uma cópia do texto sagrado, por si, era um ato sagrado. O escriba, ele tinha que ser alguém comprometido com a integridade daquilo que ele estava copiando. Então, havia algumas regras que são conhecidas. Usar sempre peles de animais puros. O escriba tinha que ser um judeu, e esse manuscrito gerado ele devia ser para uso numa sinagoga. Eles deviam ser presos por um fio de pele de animal puro. Cada pele deve ter um número fixo de colunas, que será mantido ao longo de todo o códice. O comprimento de cada coluna não deve ser inferior a 48, nem superior a 60 linhas. A largura de uma coluna deve ser perto de 30 letras. Então, lembra que o processo era manual, né? Isso era a editoração que eles faziam, né? Eles tinham que traçar linhas em toda a cópia, e se 3 palavras acabassem sendo escritas violando essas linhas, a cópia era inutilizada, era considerada uma cópia de má qualidade. A tinta tinha que ser preta, preparada de acordo com uma fórmula bem específica para preservar a sua qualidade. A cópia deve se basear numa outra cópia anterior, considerada de excelente qualidade. O escriba era proibido de escrever qualquer palavra de memória. Ele era obrigado a olhar para a cópia anterior e escrever o que estava na cópia anterior. Era proibido escrever coisas de memória. Entre cada consoante tinha uma padronização de espaço para manter a estética adequada. Entre cada parágrafo, né, deve haver um espaçamento adequado. Então, eles eram extremamente criteriosos, né? E havia uma regra entre eles, é o seguinte: nunca começar a escrever o nome de Deus com uma pena recém-mergulhada na tinta. Agora que ele mergulha a pena na tinta e vai pro pergaminho, pode borrar um pouquinho, então o nome de Deus jamais poderia ser borrado. Tinha uma regra deles, é o seguinte: caso um rei se dirija a ele enquanto ele escreve o nome de Deus, ele não deve dar atenção para o rei. Então, você vê que, pelos
pelas documentações que eles deixaram, seu processo de cópia era um ritual de extremo rigor, de extrema seriedade, um ato sagrado. Então, a idade de uma cópia talmudista, uma cópia velha talmudista, não representava uma vantagem para essa cópia, representava uma desvantagem. Uma cópia velha era uma cópia possivelmente mais utilizada, o manuscrito poderia ter algumas imperfeições e falhas, então isso explica a ausência de volumes de cópias do Antigo Testamento, porque as cópias de má qualidade elas eram simplesmente descartadas. Um pouco posterior aos talmudistas, tem os massoretas. Os massoretas, eles criaram... Oi? Desculpa, eu queria saber... Imagina. A gente tem conhecimento de processo de escolha de escribas? Como é que eles eram escolhidos? A gente tem esse conhecimento hoje? Seguramente tem. Eu, na minha síntese aqui do livro do Josh McDowell, eu só trouxe para cá que ele devia ser um judeu com essas preocupações, com esses compromissos, né? Mas é um material mais sintético, né? Se você olhar ali para evidências que exigem um veredito, possivelmente ele vai trazer mais informações sobre o processo de escolha ou de validação de alguém que queria ser um escriba, né? Possivelmente a qualidade da sua grafia devia ser um critério importante, né? Mas na minha compilação aqui eu acabei não trazendo esses detalhes. Tá bom? Não, mas beleza, sem problema. Bom, os massoretas, a contribuição dos massoretas foi na vocalização do texto hebraico. Ao contrário do grego, o texto hebraico não tem vogal, só consoante. Imagina uma escrita sem vogal, só com consoante. Então, várias palavras que só tinham consoantes, se só sabia a pronúncia correta, uma vez que ela era falada, né? Porque olhando para o papel era a mesma coisa. Então, o contexto da palavra, às vezes, definia como a palavra, não, isso aqui tem tais vogais, né? Tem um som de tais vogais, porque o contexto aqui significa uma coisa, né? Aquela outra palavra, aquelas consoantes em outro contexto, tinha outro significado. Então, os massoretas, eles criaram essa vocalização do texto hebraico, do idioma hebraico, né, que não tinha no idioma hebraico. Atualmente, é o texto hebraico mais considerado como padrão nos estudos, é o texto massorético, é o texto vocalizado, né? Eles eram extremamente zelosos na qualidade dos manuscritos produzidos, e eles desenvolveram algumas técnicas de validação da acurácia da cópia produzida. Então, por exemplo, qual era a letra que ficava exatamente no meio do Pentateuco? Então, conta-se quantas letras tem no Pentateuco, qual é a letra do meio? Se a letra do meio do Pentateuco, de uma cópia produzida, não fosse a letra tal, a cópia era descartada. Houve alguma falha. Né? A palavra e a letra central de cada livro, a lista de parágrafos que continham todas as letras do alfabeto. Então, eles desenvolveram essas contagens, essas métricas bem variadas, bem diversificadas, para averiguar a qualidade de uma cópia. Então, o escriba massoreta produzia a cópia dele, ela ia para o setor de controle de qualidade, que faziam todas essas contagens, todos esses cálculos. Meu caro, a letra do meio do Pentateuco não é a letra tal, então sua cópia, ó, rasgada, não serve. Então você vê que o seu objetivo era garantir que nenhuma palavra ou sinal massorético fosse perdido no processo de elaboração das cópias. Então eles eram extremamente rigorosos. A Septuaginta. Septuaginta é um manuscrito antigo, em grego, então é uma tradução grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi produzido em hebraico, pequenas partes em aramaico, e a Septuaginta foi uma encomenda durante o reinado do Ptolomeu Filadelfo, no Egito. Ele era um grande incentivador da literatura,
No seu reinado foi inaugurada a biblioteca, a famosa biblioteca da Alexandria, né, que por muito tempo foi uma das grandes maravilhas do mundo. Então, essa versão em grego do Antigo Testamento foi uma encomenda lá para compor esse acervo de obras importantes da Antiguidade que o Ptolomeu Filadelfo do Egito passou a colecionar, né? Então, a documentação diz o seguinte: ele enviou o seu bibliotecário, né, ao sumo sacerdote em Jerusalém, e o sumo sacerdote era o Eleazar, naquela época. Ele escolheu como tradutor do texto bíblico do Antigo Testamento 6 anciãos de cada tribo de Israel. Então, 72 anciãos ao todo. E, segundo os escritos, esses 72 anciãos foram levados para uma ilha, chamada Ilha de Faros, e em 72 dias completaram a tarefa de traduzir. Não sabe quanto isso é lenda, ou quanto isso é fato, né? Mas daí vem o nome, a versão dos 70, o Septuaginta, né? LXX, 70 em algarismo romano. Né? Então, quando você se deparar com essa referência a LXX é a versão Septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento. Então, a Septuaginta, que foi produzida lá perto de 245 antes de Cristo, junto com outras citações que existem em livros apócrifos, elas conformam que o texto hebraico que nós temos hoje é bem semelhante ao texto existente aqui na época da Septuaginta. Se eu olhando para a tradução, olhando para o texto hebraico, poxa, essa tradução que foi feita há tanto tempo atrás, ela valida a autenticidade, a credibilidade do texto hebraico, que é bem posterior a ela. E tem também o texto samaritano de 500 a.C., é um texto que contém o Pentateuco somente, e as variações entre o Pentateuco samaritano e o massorético, bem posterior, de que o Pentateuco samaritano é de 500 a.C., o Pentateuco massorético é de 500 a 900 depois de Cristo. Então as diferenças são bem insignificantes. Então a gente vê que historicamente os textos foram muito bem preservados. Aí houve um fato histórico muito importante em prol da credibilidade da Escritura. A partir de 1947 até 1956, mais ou menos, fragmentos do Antigo Testamento começaram a ser encontrados em 11 cavernas nas colinas de Qumran, no Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto. Manuscritos que, por alguma razão, não foram destruídos. Algum escriba, em vez de queimar os manuscritos, ele colocou em vasos. Os vasos foram colocados em cavernas e os vasos preservaram os manuscritos. Não foi intencional, foi alguma coisa que simplesmente aconteceu, né? E esses manuscritos encontrados ali no Mar Morto, né, nas cavernas de Qumran, eles são bem antigos, né? Comparados com o texto mais antigo que se tinha, que era aproximadamente em 900 depois de Cristo, pode-se verificar que esses textos do primeiro século, eles estavam praticamente idênticos aos textos de 900 anos depois. Então a preservação da Escritura foi alguma coisa assim fantástica, sensacional, né? Foi obra de Deus. Isso contribuiu muito para a credibilidade bibliográfica do Antigo Testamento, né? Então, comparando o manuscrito do Mar Morto com esses manuscritos que eram os mais antigos do ano 900, verificou-se que há 95% de exatidão, sendo que esses 5% correspondem a pequenos erros de grafia, que apesar de todo o cuidado dos escribas, acabaram
acontecendo, mas nenhum desses erros de grafia, que são pequenos sinais, pontuação, troca de letra, não corresponde a nenhuma adulteração nem deliberada, nem comprometedora da veracidade do texto original. Então, concluindo essa análise bibliográfica, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles foram surpreendentemente, misteriosamente, bem preservados ao longo da história. Eles passam com louvor no teste bibliográfico, ao contrário de qualquer outro manuscrito antigo que se tem hoje. Nenhuma obra antiga da antiguidade tem a credibilidade bibliográfica do texto sagrado das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Claro, gente. Ok, o segundo teste proposto pelo Josh McDowell é o teste das evidências internas. Que uma das acusações da Bíblia é que seus autores fabricaram essas histórias. Eles foram mentirosos, deliberados. Eles intencionalmente produziram obras fantasiosas e mentirosas. Então, o teste das evidências internas procura averiguar justamente isso. O quê? Cadê as evidências de fraudes? Quando um texto é escrito com fraude, tem evidências de que esse texto é escrito com fraude, né? Quais são as evidências de fraudes deliberadas por parte dos autores em relação a fatos conhecidos? A gente olha para o Evangelho de Lucas, por exemplo. Lucas começa assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então aqui a gente vê um dos autores da Bíblia expressando para o seu destinatário, foi uma carta de Lucas para Teófilo, a sua preocupação, o seu cuidado de fazer uma investigação acurada, com testemunhas oculares. Então, Lucas, ele reivindicou para si, ao contrário de ser um autor que ia escrever mentiras deliberadas, um pesquisador, um historiador, que fez uma investigação acurada. E você compara o Evangelho de Lucas com os outros evangelhos que não reivindicaram para si esse cuidado com a acuracidade, você vê que os evangelhos sinóticos eles são extremamente parecidos. São autores diferentes, narrando fatos comuns, cada um com seu estilo, com a sua versão, mas os fatos eles são plenamente compatíveis entre si. No meu curso de harmonização entre os evangelhos, eu exploro bastante essa questão. Uma coisa acontece com João, por exemplo. João fala assim: o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então João reivindica para si o seguinte: cara, eu estava lá. Eu vi. Eu ouvi. Eu não estou escrevendo o que me contaram. Eu estava lá. Eu apalpei. Isso. Os estudiosos dizem que é uma alfinetada de João aos gnósticos que negavam a materialidade do corpo de Cristo, que Jesus era um espírito. Não era espírito nada, ele era um corpo, ele era o Deus encarnado. Eu toquei, eu apalpei Jesus, ele não era espírito. Em Atos, por exemplo, no discurso de Pedro, ele diz o seguinte: varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então Pedro aqui está apelando para o conhecimento existente daqueles que foram testemunhas oculares. E muitos deles eram. Então Pedro, discursando para esses opositores, quando ele apela para o próprio conhecimento deles, isso é uma evidência de veracidade, não de intenção manipulativa. Né?
Lucas, por exemplo, é extremamente preciso de situar os fatos bíblicos no contexto histórico conhecido. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou mais para frente, no capítulo 24. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Veja que Lucas situa geograficamente de maneira muito precisa, e ele narra um fato que se ele tivesse com uma intenção deliberada de produzir uma fraude, ele não teria documentado que foram mulheres que encontraram o corpo de Jesus, o túmulo vazio sem o corpo de Jesus. Porque mulheres não tinham credibilidade. Se alguém tivesse fabricando uma mentira, ele teria dito que alguém muito importante encontrou o túmulo vazio, não mulheres. Essa é uma evidência, ele está narrando o que aconteceu, ele não está preocupado em fabricar fatos. Ele só está narrando o que aconteceu. E foram mulheres as primeiras testemunhas do túmulo vazio. Simples assim. Então não seria fácil inventar fatos, palavras de Jesus, quanto tantas testemunhas oculares podiam facilmente contradizer os autores bíblicos. Os inimigos de Cristo poderiam contradizê-los facilmente. Ao contrário de temer esses inimigos de Cristo, um ponto forte da pregação inicial dos apóstolos foi justamente o apelo confiante no conhecimento que eles tinham do que o Senhor Jesus tinha feito e falado. E dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, a gente sabe que um deles era do diabo, né? Dos 11 que sobraram, 10 foram assassinados por causa do que pregavam, e João, foi barbaramente torturado. Morreu de velhice, mas foi martirizado também. Então é plausível crer que 11 pessoas sustentariam uma mentira até sua morte? Ninguém deu com a língua nos dentes e falou que era uma fraude? Nenhuma delas admitiu que era um embuste. Eles foram para a morte sem retirar nada do que disseram. Mentirosos não fazem isso. Mentirosos não morrem pelas suas mentiras. Vamos lá. Nem Judas negou, né? Se Judas era do inimigo, né? Nem ele negou. Ele vendeu, mas não negou. Exatamente. Foi um sacana, mas jamais afirmou que Jesus era um embuste, era um embusteiro, era um mentiroso. Foi um traidor, mas não foi alguém que fez acusações contra o Senhor Jesus. Bem lembrado, nem o traidor desmentiu nada, porque era verdade. Mentirosos não tem essa. Quem não tem caráter não morre pelo que fala. E os autores bíblicos em geral, né, Novo Testamento, Antigo Testamento, de maneira generalizada, são pessoas escrevendo a respeito de Deus, da doutrina de Deus e da moral de Deus. São homens comprometidos com a verdade. São homens que entendem que a mentira é um pecado. Então não há evidência interna, como há em manuscritos fraudulentos, há evangelhos apócrifos que têm evidências de mentiras deliberadas. Que Jesus, brincando com alguns amiguinhos, e os amiguinhos encheram muito Jesus transformou os amiguinhos em bode. Então, tem umas histórias assim que seria, não, isso aqui é mentira, pô. Isso não acontece com a Bíblia. Os fatos sobrenaturais narrados nas Escrituras
Eles não têm esse componente de exagero, esse componente em que a fraude está perceptível, né? E por isso que vários evangelhos são considerados não inspirados ou apócrifos, porque tem essas evidências, evangelhos que não são Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Evangelho de Tomé, Evangelho de Barnabé, Evangelho de Pedro, tem uma série de obras aí que não foram consideradas como palavra de Deus, porque tem evidências de fraudes, tem evidências de que não são textos inspirados. Então não acontece isso com nenhum livro do Novo Testamento, nem do Antigo Testamento. Então não há evidência interna de fraude deliberada por nenhum autor da Escritura. Não há evidência. Próximo teste das evidências externas. O que os textos fora da Bíblia falam a respeito das coisas que a Bíblia fala? Será que eles desmentem a Bíblia? A ideia aqui é averiguar se fontes externas confirmam ou contestam a exatidão da Escritura. Então, começando aqui com Eusébio, na sua obra História Eclesiástica. Aliás, se você gosta de ter acesso a esse tipo de obra, né, a obra da Antiguidade, tem um site muito interessante, chama CCEL, Christian Classics Ethereal Library. É um site que traduziu para o inglês todas essas obras da Antiguidade que fazem parte da tradição cristã. Né? Muito interessante. ccel.org. Christian Classics Ethereal Library, CCEL. E lá tem essa obra aqui, a História Eclesiástica, obra... Isso, Thalita, obrigado. Thalita colocou no chat ali. Tem essa obra do Eusébio. Eu entrei lá, o Josh McDowell citou, falei, deixa eu conferir, né? Fui lá, encontrei a obra, encontrei a citação que está no livro do Josh McDowell. Então, o Eusébio, isso aqui é uma amostragem, né, gente? O material aqui é muito abundante. Estou trazendo uma amostragem das coisas que são possíveis de serem abordadas nesse tempo que nós temos aqui. Né? O Eusébio, na sua obra História Eclesiástica, ele preservou escritos de um camarada chamado Pápias, que foi bispo de Hierápolis, no ano 130 depois de Cristo. Foi bispo de Hierápolis, ele foi contemporâneo ali de João, ele conviveu com o apóstolo João, né? Ele possivelmente conviveu com outros apóstolos. Ele fala a respeito de João, o Pápias. O ancião também costumava dizer o seguinte: Marcos, o autor do Evangelho, tendo sido intérprete de Pedro, que falava aramaico, e Marcos era intérprete para o grego, escreveu fielmente tudo o que ele, Pedro, mencionava, fossem palavras ou obras de Cristo. Todavia não o fez em ordem cronológica, pois não esteve ouvindo pessoalmente o Senhor, nem o esteve acompanhando. Então, o Pápias autentica Marcos como sendo alguém que tem a fonte apostólica em Pedro. Mais tarde, como eu já disse, ele acompanhou Pedro. Dessa forma, então, Marcos não cometeu qualquer erro, tendo assim escrito algumas coisas à medida em que ele, Pedro, mencionava, pois ele prestava toda a atenção a isso, a fim de não omitir qualquer coisa que ouvisse, nem incluir qualquer afirmação falsa no que registrava. Então, um escrito antigo, externo à Bíblia, então um teste de evidência externa, atestando a acuracidade, a verdade, o compromisso com a verdade da Bíblia. Mesmo o Papa diz o seguinte: Mateus registrou os oráculos na língua hebraica. Isso é muito interessante. Mateus, originalmente, ele não escreveu em grego. Nós temos cópias hoje em grego do Evangelho de Mateus. Só que a obra original de Mateus não foi em grego, foi em hebraico, porque ele escreveu para os conterrâneos dele. Ele escreveu para os judeus. Por que ele escreveria para os judeus em grego? Ele escreveu para os judeus em hebraico. E essa obra, posteriormente, foi traduzida para o grego e circulou. Então, quando a gente vê aqui e ali que o Evangelho, por exemplo, de Marcos foi escrito antes do de Mateus, eu creio que essa informação é equivocada, porque está considerando a tradução de Mateus para o grego, e não a obra original de Mateus, que foi feita para o hebraico.
E alguns críticos da Bíblia dizem que Mateus se baseou em Marcos. Mateus e Lucas se basearam em Marcos. Comparando os textos bíblicos, alguns afirmam isso. Mateus e Lucas se basearam em Marcos. Mas é mais provável que Marcos, além dos relatos de Pedro, tenha se baseado em Mateus, o texto hebraico de Mateus também. Então, Mateus foi a obra anterior a Marcos. Irineu, que foi bispo de Lyon no ano 180 depois de Cristo, ele foi um discípulo de João. Ele foi alguém discipulado pelo apóstolo João. Ele deixou por escrito a sua credibilidade nos evangelhos. Então, um escrito externo da Bíblia, falando a respeito da Bíblia. Tão firme é a base sobre a qual esses evangelhos repousam, que os próprios hereges dão testemunho a favor desses livros. Tomando-os por base, cada um deles se esforça para estabelecer a sua própria doutrina. Então, ele está mencionando que os hereges, de alguma forma, estão colaborando para a credibilidade do Novo Testamento. Eles estão se baseando no texto do Novo Testamento e tentando mudar para acomodar as suas próprias mentiras. Né? E Irineu disse também o seguinte: o Verbo nos deu o Evangelho em forma quádrupla, forma que só se mantém coesa em um só Espírito. E o Irineu também fala o que o Pápias falou, né? Mateus divulgou o Evangelho entre os hebreus na língua deles, enquanto Pedro e Paulo pregavam o Evangelho em Roma. Marcos transmitiu por escrito a pregação de Pedro. Lucas, seguidor de Paulo, pôs num livro o Evangelho pregado por seu mestre. João escreveu seu Evangelho quando vivia em Éfeso, na Ásia. Clemente de Roma, 95 depois de Cristo, também trata as Escrituras nas suas obras como sendo autêntica, confiável. Inácio, bispo de Antioquia, nos anos 70 a 100 depois de Cristo, que foi martirizado por sua fé, jogado para ser comido por leões ali no Coliseu de Roma, ele conheceu todos os apóstolos, foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Ele também registrou nas suas obras a sua credibilidade nas Escrituras, a ponto de ele morrer pelo que elas continham. Ele morreu, esse bispo de Antioquia, ele morreu por causa da sua fé. Não negou aquilo que ele cria. Policarpo, discípulo de João, nos anos 70 até 156 depois de Cristo, sofreu martírio aos 86 anos de idade por sua devoção a Cristo. E foi queimado numa fogueira. E tem o registro das suas últimas palavras enquanto estava sendo ameaçado. Né? As ameaças seguintes: nega o que você está pregando, que você será poupado da fogueira. E a palavra dele para os seus algozes foi: vocês estão me ameaçando com essa fogueira aqui que vai durar 1 hora, vocês vão arder eternamente no inferno. Taca fogo logo, aí não perde tempo. Você acha que alguém que está acreditando que um livro é mentiroso vai chegar a ponto de morrer por aquele livro? Evidência externa. Né? Flávio Joséfo, um historiador judeu, sua obra é muito citada, muito tida com uma obra extremamente confiável, né, pelos historiadores. Ele era um historiador judeu, nasceu no ano 37 depois de Cristo. Na sua obra Antiguidades, que você também pode consultar lá no Christian Classics Ethereal Library, tem a obra completa lá do Flávio Joséfo. No livro 18, capítulo 5, ele confirma a história de João Batista e a sua execução por Herodes. É uma fonte externa à Bíblia, de um historiador, que está confirmando um fato histórico mencionado na Bíblia. O Novo Testamento é citado, né, já disse, né, muitas obras da Antiguidade, tem uma evidência externa. Oi, pode falar. O Flávio Joséfo, ele não era cristão, né? Era judeu. Ele era judeu, um historiador judeu. Eu não tenho notícia de que ele tenha se convertido ao cristianismo, não. Não, isso atesta a credibilidade. Isso dá mais credibilidade, né? Que é a história, né? Não é alguém que poderia ser acusado, ele está sendo influenciado pela fé cristã. Um historiador, né? Defendendo, né? Um historiador, ele confirma vários e vários relatos da Bíblia. Né? Eu citei aqui esses como uma amostragem, né?
Há várias obras antigas que citam o Antigo Testamento. Targums, Misná, Targum, de 60, 30 antes de Cristo. São interpretações do Antigo Testamento. São obras que estão interpretando o Antigo Testamento. Então, embora o conteúdo dessas obras seja doutrinariamente questionável, o fato é que eles estão citando o Antigo Testamento. Mesma coisa, o Misná, 200 depois de Cristo, que cita bastante o Antigo Testamento, os Guimarães, que são escritos aí de 200 a 500 depois de Cristo, que citam abundantemente o Antigo Testamento, e outras obras. Ou seja, do ponto de vista do teste das evidências externas, há uma variedade enorme de fontes externas que confirmam a exatidão e a boa preservação tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, não são obras fictícias, os fatos históricos ali citados são confirmados por outras obras externas. Então, não há nenhuma evidência de que a Bíblia tenha sido deliberadamente adulterada, porque as obras externas confirmam a sua autenticidade. Né? E o teste, quarto teste, então, teste bibliográfico, primeiro, evidências internas, teste bibliográfico, qualidade dos manuscritos. Evidências internas, há evidência de fraude deliberada. Evidências externas, as narrativas da Bíblia são confirmadas por fontes extra-bíblicas. E o quarto teste, a arqueologia. Então, aqui eu selecionei, né, alguns arqueólogos. Não sei se são cristãos, creio que não, tá? Mas não estou com essa informação na mente, mas seguramente ela está lá no livro do Josh McDowell. Então, Nelson Grueck, Miller Burrow, William Albright, citar alguns textos dele, né? O Grueck é arqueólogo judeu, esse não era cristão. Pode-se afirmar categoricamente, até hoje, que nenhuma descoberta arqueológica contradisse qualquer informação dada pela Bíblia. O Burrow, da Universidade de Yale. Em muitos casos, a arqueologia tem refutado as opiniões de críticos modernos. Ela tem demonstrado que essas opiniões repousam sobre pressuposições falsas e esquemas irreais e artificiais de desenvolvimento da história. As pressuposições de que a Bíblia não é confiável. O Albright morreu em 71, mas foi, na sua época, reconhecido como um dos maiores arqueólogos. Né? Não pode haver dúvida alguma de que a arqueologia tem confirmado a historicidade substancial da tradição do Antigo Testamento. Progressivamente, o exagerado ceticismo para com a Bíblia foi sendo desacreditado. O próprio Albright, uma descoberta atrás da outra, tem confirmado a exatidão de incontáveis detalhes que têm feito com que a Bíblia receba um reconhecimento cada vez maior como fonte histórica. À medida que o estudo crítico da Bíblia for cada vez mais influenciado pela abundância de material recém-descoberto vindo do Antigo Oriente Próximo, observaremos um aumento crescente do respeito para com o significado histórico de passagens e detalhes atualmente negligenciados e menosprezados tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Note que ele não está fazendo apologia a nenhuma doutrina, está só fazendo apologia aos registros históricos da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tem uma descoberta arqueológica muito interessante, chamado Tabletes de Ebla, que refuta o que alguns críticos modernos é da nossa era aqui, né, propuseram o que eles chamam de hipótese documentária. Com base nessa hipótese documentária, eles afirmam que a época de Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo, ainda não havia escrita. Então Moisés simplesmente não poderia ter escrito o Pentateuco. Então, olha a seriedade da acusação, né? Se não havia escrita na época de Moisés, Moisés não escreveu o Pentateuco. Então o Pentateuco é uma invenção posterior a Moisés. Esses críticos
Afirmavam também que a legislação do Pentateuco é muito avançada. Ela é incompatível com a capacidade intelectual daquela civilização. Então, o Pentateuco foi uma obra inventada muito tempo depois da época de Moisés, porque o conteúdo é muito avançado para aquela sociedade. Então, por conta disso, eles refutavam a autoridade mosaica do Pentateuco, né, porque não tinha escrita e porque a legislação era muito complexa. Era muito complexa e incompatível com as limitações daquela cultura. Eles também tinham refutado, como histórica, algumas narrativas bíblicas, como, por exemplo, a vitória de Abraão sobre o Kedor Laomer e os 5 reis mesopotâmicos, ali de Gênesis 14. Eles também afirmavam que afirmavam como sendo lendárias as 5 cidades da planície da Mesopotâmia, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Essas cidades nunca existiram. Isso faz parte do romance inventado pelo escritor da Escritura. Em 1974, já muito recente, a cristandade conviveu com essas acusações até 1974. Todas essas, né? Que Moisés não escreveu o Pentateuco, que o Pentateuco é uma fraude, porque a legislação ali é muito complexa, que Abraão não teve essa batalha com Quedorlaomer e os 5 reis, que as cidades mencionadas ali são fictícias, nunca existiram, fazem parte de uma invenção romântica de quem escreveu. Então, em 1974, a partir de 1974, foram encontrados 17 mil tabletes de argila, né, com informações ali. Esses tabletes foram encontrados numa cidade chamada Ebla, que fica no norte da Síria. Uma cidade antiga, no auge do seu poder, perto de 2300 a.C., ela tinha 260 mil habitantes. Ela foi destruída em 1250 a.C. Isso é o que se sabia de Ebla, né? Esses tabletes contêm registros de vários acontecimentos, costumes e códigos legais de Ebla. Então, como é que as descobertas desses tabletes auxiliam a confirmar a Bíblia? Em primeiro lugar, que os tabletes foram escritos quase 1000 anos antes de Moisés, ou seja, havia escrita 1000 anos antes de Moisés. Então, esses críticos mentirosos, inconsequentes, falsos acusadores, diziam que Moisés não poderia ter escrito porque não tinha escrito na época de Moisés. Não só tinha escrito na época de Moisés, como 1000 anos antes de Moisés já tinha escrito. Os tabletes datados de 1000 anos antes de Moisés provam isso. Os tabletes contêm um código legal de Ebla que é tão complexo quanto o Pentateuco. Minucioso, detalhado, extenso, abrangente, parecido na sua formatação, na sua complexidade, com o Pentateuco. Obviamente não traziam a ética do Pentateuco, mas assim, literariamente, eles tinham a mesma complexidade que o Pentateuco. Então cai por terra também que o Pentateuco não poderia ter sido escrito por Moisés, porque Moisés não tinha acesso a essa complexidade da legislação. Ele não poderia, portanto, ter registrado isso. E os tabletes de Ebla, 1000 anos antes de Moisés, citam as 5 cidades da planície mesopotâmica: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Eles confirmaram a sua historicidade. É interessante, né? Se a Bíblia cita, é mentira. Mas se um tablete de Ebla cita, aí é verdade. Mas é assim que os historiadores tratam a Bíblia, né? Partindo do princípio que a Bíblia não é confiável. Mas os tabletes, segundo eles confiáveis, confirmaram a historicidade de fatos narrados na Bíblia. Nos últimos versículos de Gênesis, a gente lê sobre como José implorou para seus parentes transportarem seus ossos para a terra de Canaã, quando Deus viesse restaurá-los à sua terra de origem, né? E
em Josué 24, 32, é narrado como seu corpo foi realmente transportado para a Palestina e sepultado em Siquém. Durante séculos, houve um túmulo em Siquém reverenciado como sendo o túmulo de José. Alguns anos atrás, esse túmulo foi aberto e encontrou-se ali um corpo mumificado, de acordo com os costumes egípcios. E a gente sabe que José era uma autoridade ali no Egito, né? E nesse túmulo foi encontrada, entre outras coisas, uma espada do tipo usada por oficiais egípcios. Ou seja, é uma forte evidência histórica de que, de fato, era um túmulo de José, e que confirma o que a Bíblia está dizendo, que José, que era uma autoridade egípcia, foi sepultado nessa região. Bom, o que um corpo de um egípcio estaria fazendo ali na região da Palestina? Então, de fato, foi comprovado que a história bíblica é verdadeira. Os hititas. Os hititas são um povo mencionado na Bíblia, sobre o qual não havia nenhuma outra fonte. A Bíblia era a única fonte histórica a respeito dos hititas. Se é da Bíblia, então é mentira. É isso que os historiadores consideravam. Né? Se é a Bíblia que cita, esse povo nunca existiu. Né? Eles taxavam o texto bíblico como sendo fantasiosos. Mas escavações arqueológicas têm confirmado a existência desse povo, têm confirmado a narrativa bíblica. Tabletes de Tel El Amarna. Tabletes também confirmam muitos relatos bíblicos. Um achado arqueológico que confirma muitos relatos bíblicos sobre a situação da Palestina à época da conquista de Canaã. Ele respalda a narrativa bíblica daquele contexto cultural histórico na época da conquista de Canaã. Em um dos tabletes, um governador de Jerusalém, lembra que Jerusalém ela foi conquistada posteriormente. Jerusalém era uma terra de gentios, né? Um governador de Jerusalém escreve ao faraó, isso 1900 antes de Cristo, rogando ajuda egípcia contra os hebreus que estavam invadindo a região. Então não é história da caronchinha, é fato histórico. Os hebreus invadiram a região, tanto é que o governador pede socorro para o Egito. Afirmações que eram tidas como mentirosas, fantasiosas, românticas, são históricas. Então, concluindo, pode-se afirmar categoricamente que até hoje nenhuma descoberta arqueológica contradisse qualquer informação dada pela Bíblia. Isso é muito importante. Isso é denso. Isso é um fato muito relevante. E, citando o Albright, o arqueólogo, uma descoberta atrás da outra vem confirmando a exatidão de incontáveis detalhes e tem feito com que o texto da Bíblia receba um reconhecimento cada vez maior como fonte histórica, coisa que ela nunca teve. E palavras do Josh McDowell, né, autor dessas duas obras que foram a minha base de pesquisa aqui, depois de tentar refutar a historicidade e a validade das escrituras, cheguei à conclusão que elas são historicamente confiáveis. Então, aquilo que não é verificável a respeito da Escritura pode ser contestado ou confirmado por aquilo que é verificável. E as evidências que nós avaliamos aqui, tudo que pode ser verificado acerca da Bíblia atesta favoravelmente a credibilidade da Bíblia. Então, as coisas que não são verificáveis, elas passam a ter uma credibilidade reforçada por conta desses fatos. Ok, gente, o combinado é que a aula termina agora, 1h15, né? Então, temos um tempinho aí para alguém que quiser colaborar ou fazer alguma pergunta. Fique à vontade. Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos. Bom dia. Quem está falando é o Jorge? Isso. Jorge. Duas questões que me parecem importantes. Aquele argumento de se dizer que o código
se revela muito avançado no Pentateuco transcrito, ou dito a Moisés, ou escrito por Moisés, também pode ser usado de uma outra forma, né? Porque se há um conceito e uma ética elevada, isso prova de que foi transmitido por um ser sobrenatural. Sim, sim, então, sim. É algo que é um argumento que tem duas facetas. Ele é Boa. contraditório em si mesmo, né? Bem colocado. Em si mesmo. Bem colocado. Quer dizer, alguma coisa que é verificável, ou seja, existia um código ético extremamente complexo e até incompatível com a capacidade daquele autor humano, né? Isso atesta que é uma revelação divina. A autoria sobrenatural, né? Ok. A segunda questão, Vlad, é que há vários institutos, tanto no direito civil quanto no direito penal, que se você fizer uma regressão histórica aprofundada, você chega num ponto em que você tem um vácuo, em que se você não ligá-los a várias prescrições do Pentateuco, eles simplesmente não têm razão de existir. Isso é uma questão interessante, ou seja, não tem origem em si mesmos. Se você fizer uma regressão histórica dessas fontes, você chega num ponto em que há um vácuo. Você não tem como dizer que eles existiram por si mesmos. Eles têm um pé lá no Pentateuco. Isso perdura na legislação até hoje, né? Você está dizendo que o Código de Ética, a legislação da humanidade hoje tem suas raízes judaico-cristãs. Exatamente. Você chega num ponto em que você tem um vácuo, né? Aquilo foi concebido de onde? Quem concebeu aquilo, né? Por exemplo, institutos como a prescrição de dívidas, né? A própria legislação penal, alguns institutos da legislação penal. Então, se você fizer essa regressão histórica, você percebe que não tem como dizer, olha, não tem uma raiz lá, não foi de lá que se concebeu o conceito e se deu origem ao preceito. Ou seja, gostem os homens ou não, a legislação vigente no mundo tem suas raízes na revelação divina, concedida a Israel e à Igreja. Sim, com certeza. Direito à vida, direito à liberdade, não tem como, né? Direito de ver uma dívida prescrita, né? Tem lá a lei dos 7 anos, que se soltava forro, se restituía a terra, né? Aquele que era devedor do irmão israelita, né? Então, temos aí a prescrição, a decadência do direito, né? Você sai livre, né? De onde vem isso? Quem concebeu isso? Que mente humana concebeu isso? Então, isso é algo digno, eu acho que é algo digno de nota, né? Bacana. Em reforço de tudo que você disse na sua aula, né? Bacana. Obrigado pela colaboração, hein? Muito interessante. Muito jóia. Alguém tem mais alguma contribuição? Alguma colocação? Eu tenho uma pergunta. No início do Evangelho de Mateus, bem, provavelmente você debateu sobre isso no seu curso de diferenças dos Evangelhos. Uhum. Tem uma diferença entre a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas. Se sabe qual é a origem, porque tem várias teorias sobre essa divergência, e se essa divergência ela tem origem nos manuscritos originais ou não, e qual seria a melhor teoria para explicar isso. Tem várias teorias, eu já li um pouco, mas eu fiquei mais confusa, então acho que alguém com mais sabedoria pode falar melhor. Cenas dos próximos capítulos, isso é tema de uma das aulas. Eu já tratei sobre isso no curso de harmonia, mas eu vou tratar nesse curso também, porque ela é significativa, né? Há diferenças reais, há diferenças patentes, inclusive de qual filho de Davi que Jesus descende, né? Isso. Tem uma genealogia vem por Natan, outra genealogia vem por Salomão. Então a gente vai passar por isso. Se essa diferença existe nos manuscritos originais. Existem, sim, elas são diferenças entre os dois evangelhos, mas há formas de compatibilizar essas narrativas e aguardem os próximos capítulos. Tá bom. Não vou dar spoiler. A gente vai procurar abordar os textos que eu classifiquei como textos mais difíceis. Inclusive várias
aparentes contradições bíblicas, a gente vai tratar ao longo do curso. São aparente contradição. Qual que é a genealogia correta? De qual descendente Jesus vem de Davi, Natã ou Salomão? Então fiquem com a pulga atrás da orelha até a gente chegar lá. Tem vários textos, por exemplo, falando dos evangelhos, né? Marcos fala que Jesus, às 9 horas da manhã, a hora terceira, estava crucificado. João fala que, a hora sexta, meio-dia, Jesus estava diante de Pilatos. Pilatos estava falando para o povo, esse é seu rei, né? Quem que vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? Pô, se ele estava crucificado às 9, como ele podia estar meio-dia ainda com Pilatos? Aparente contradição. Qual dos evangelhos está errado? Então deixa mais essa pulga atrás da sua orelha também, né? Nos próximos capítulos aí. E tem vários, né? Tem vários comandos bíblicos, né? Deus mandando matar criança, Deus mandando exterminar povos. Então, são textos de grande dificuldade. A gente vai passar por todos eles. Espero trazer respostas satisfatórias. Não existe mais o texto de Mateus em hebraico, né? É só... Não há nenhuma cópia do texto de Mateus. Só essas fontes que dizem que Mateus escreveu originalmente em hebraico, mas o texto hebraico de Mateus não foi preservado. Só foi preservado a tradução para o grego. Obrigada. Aguardando. Ok, gente. De novo, parabéns para as mamães. Né? Reforçando aí o que eu disse no começo, eu espero que vocês não tenham que ir para a cozinha hoje. E espero que vocês não tenham ganho em enceradeira. Que nem existe. Ok, meus queridos. Semana que vem estaremos juntos novamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de refletirmos nessas informações tão interessantes e, ao mesmo tempo, significativas para a remoção de eventuais barreiras intelectuais e dificuldades e dúvidas a respeito da credibilidade do documento que o Senhor tem revelado para nós, que é a nossa fonte de fé e de conduta. Nós te bendizemos pela oportunidade de crescermos no conhecimento dessas verdades todas e clamamos para que o Senhor nos abençoe com essa capacidade de manejar bem a palavra da verdade. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.